Então, vamos lá, pessoal? Continuando aí, peguem aí a atividade avaliativa 2 de português. Então, vamos lá. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, aí, vocês estão vendo aí na telinha a nossa atividade modular avaliativa 2 de português, tá? Então, vamos lá. No nosso primeiro exercício, está dizendo assim: circule o verbo e escreva o tempo verbal em que ele se encontra. Então, eu tenho lá a letra A, preciso de ajuda. Preciso de sua ajuda. Aqui a professora vai dar uma dica como exemplo e depois vocês vão fazer sozinhos, combinado? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular, vocês vão primeiro procurar na frase qual é a palavrinha que é um verbo. Lembrando, verbo é a palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, vocês vão circular o verbo na frase e aí vocês vão olhar dentro daquela frase em que tempo que esse verbo está. Se ele está no presente, no passado ou futuro, certo? E aí vocês vão colocar. Pode usar o termo pretérito, tá? Quem colocar passado ou quem colocar pretérito está correto, tá? As duas formas estão corretas em relação ao passado. Eu posso dizer passado ou pretérito. Então, por exemplo, a primeira frase. Preciso de sua ajuda. Qual é o verbo nessa frase? Preciso, que é do verbo precisar. Então, lembra sempre de trazer o verbo para o nome, na forma do infinitivo, que daí fica mais fácil para vocês, certo? Então, vocês vão circular lá, vai circular lá o verbo, que é preciso, e aí vai pensar, preciso é hoje, ontem ou amanhã? Então, é presente, passado ou futuro? Então, por exemplo, hoje preciso, ontem preciso, tá certo? Não, ficaria precisei, né? Amanhã preciso, precisarei. Então, preciso é tempo presente, hoje, tá? Então, preciso, tempo presente. Então, a professora já fez aí o primeiro. Agora, vocês vão aí pensar, tá? Memorizar bastante e fazer. Então, tá lá a segunda frase. Você é o meu melhor amigo. Aí, vocês vão circular o verbo e vai escrever na frente que tempo que ele está. Gente, é o verbo que vocês circularem que é para escrever o tempo que está, tá bom? Letra C. Fiz a tarefa sem a ajuda de ninguém. Qual que é o verbo? Circula e coloca o tempo. Presente, passado ou futuro. Letra D. O esquilo guardou as sementes no tronco da árvore. Qual é o verbo? Vai circular o verbo e escrever em que tempo que ele se encontra. E letra E. Viajaremos nas férias. Circula o verbo e escreve em que tempo que se encontra. Certo? Então, isso que é para ser feito no exercício 1, tá bom? Então, vamos lá, exercício 2. Lá no exercício 2, então tá assim, reescreva os verbos para o infinitivo. O que é o infinitivo? A professora já disse, vamos chamar o nome do verbo, ok? Por exemplo, viajou é do verbo viajar. Aí vocês vão escrever viajar. Então, quando eu transformo para a forma infinitiva, todos os verbos vão terminar em ar, er ou ir, tá? Então, por exemplo, estude é do verbo, então escrevam. Venderei é do verbo, escreve. Perdi é do verbo, caminhou é do verbo e jogarei é do verbo. Isso mesmo. O exercício 3. Vamos lá. Escreva duas palavras em que a letra X represente o mesmo som do X das palavras abaixo. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil, pessoal,
Em cima da palavrinha aqui, coloca qual é a letrinha que o X está representando o som, que daí vai ficar mais fácil. Então, vamos lá? Por exemplo, peixe. Tem som de CH. Então, vocês colocam aqui, ó, CH em cima, para vocês lembrarem. Ó, tem que ter o som de CH, certo? E aí, vocês vão escrever duas palavrinhas. Ela tem que ser escrita com X, mas o som do X tem que ser de CH. Combinado? Letra B, existe. Coloca aqui em cima, letra Z. Por quê? Porque o X está com som de Z. E aí vocês vão escrever duas palavrinhas escritas com X, mas que tenha som de Z. Letra C, expulso. Olha lá, Então, esse X tem o som de S. Só S, não é SS, tá, pessoal? S, porque fez lá es. Então, lembra do S? Quando tem som de as, es, is, os e os. Então, expulso. Coloca aqui a letrinha S, que tem som de S. E aí, vocês vão escrever mais duas palavrinhas que tem esse som. Então, ele precisa começar? Não, pode estar no meio, pode estar no... tá? Então, não tem necessidade de começar, tá, pessoal? Não tá pedindo palavras que comecem. Tá só escrito palavras escritas com X que tenham o mesmo som das palavrinhas aí. Então, aí na letra C, o som é de S. É aquele sonzinho de as, es, is, os. Letra D, táxi. Ó o sonzinho. Táxi, que é o CS. Então, coloca em cima, CS, e aí você vai lembrar. E aí você vai escrever, então, duas palavrinhas escritas com X, mas que tem som de X, que é o nosso CS. Certo? E a última palavrinha aí é a palavrinha máximo. Então, esse X tem som de SS. E aí vocês podem colocar aqui em cima, SS, para ajudar aí vocês a lembrarem. Então, eu vou escrever duas palavrinhas escritas com X, mas que tem som de SS. Então, máximo. E aí, vocês vão pensar em mais duas palavrinhas, tá? Escritas com X, que tenha som de SS. Certo? Então, vamos lá? O último exercício. Então, tá lá. Deixa a professora... Opa! Deixa a professora mostrar aqui para vocês. Exercício 4, né? Nós temos aí o exercício 4. Aí no exercício 4, tá assim, ó. Forme uma frase no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Lembrando, o que é o modo imperativo? É aquela frase que vai indicar uma ordem, vai dar ideia de uma ordem, né? Vai expressar uma ordem, ou um pedido, ou uma instrução, tá? Mas aí eu quero, então, uma frase no afirmativo. Então, a sua frase que está aí indicando ordem, está pedindo um favor, fazendo um pedido, tem que estar no afirmativo e outra no negativo, certo? Então, prestem bastante atenção, tá? Na hora de completar aí com verbos, na hora de transformar os verbos. Então, vamos revisar agora. Vocês viram que o nosso conteúdo na atividade avaliativa 1 e 2 vai ser a maior parte sobre verbos e sobre palavrinhas com X, certo? Sobre os sons que o X apresenta, de outras letrinhas. Então, vamos lá. Relembrando, o que são verbos? São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? O tempo verbal. Então, o verbo se encontra em 3 tempos. Nós temos o presente, hoje, passado, ontem e futuro, amanhã. Então, guardem sempre isso. Presente, hoje, passado, ontem e futuro, amanhã. Certo? E o que mais? Nós vimos aí sobre também o X, os sons que o X representa. Então, ele apresenta som de 5 letrinhas. 5.
Nós temos a letrinha S, que é aquele som do as, es, is, os, us. Nós temos a letrinha CH, que é chá, che, chi, cho, chu. Nós temos a letra Z, que é za, ze, zi, zo, zu. Nós temos SS, que é sa, se, si, so, su. E o CS, que é aquele sonzinho do ks, ks, certo? Então, vamos lá. O que pode ser com a letrinha S, que é o som do as, es, is, os, us? Pode ser a palavrinha texto, experiência, que mais? Quem sabe aí? Então, pensa bonitinho, tá? Então, não confundam o som do X com S e SS. S é esse sonzinho. As, es, is, os, us. Combinado? E já com SS, eu vou ter a palavrinha máximo, próximo. Tem som de SS. E o que mais? Pensem aí também. Certo? Depois eu tenho o som de Z, exemplo, exercício, exame e muitas outras. Depois, o som do CH, peixe, chale, xícara, xarope e outras mais. Pensa aí com CH. E com CS, nós temos táxi, fox, sedex, fax, max. Não é verdade? Então, tem várias palavrinhas e vocês podem pensar em mais palavrinhas aí. Então, pessoal, leia com bastante atenção o enunciado do exercício, o que está sendo pedido, ok? Se não deu para acompanhar lá na resolução da atividade 1, pausem o vídeo, faça com capricho. A professora está pedindo, por favor, eu quero que vocês façam com maior capricho, tá? A letra bem legível, bem bonita, tá? Para que a professora não fique em dúvida do que está escrito na sua atividade. Porque se a professora ficar em dúvida, depois eu acabo colocando errado por não estar entendendo. Então, vamos caprichar na letra, façam com bastante capricho, combinado? Então, beijos para vocês e até amanhã na nossa próxima aula, na nossa próxima atividade avaliativa. Beijos!